Olá, meus queridos alunos do nono ano, vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? E já só lembrando vocês que nós vamos finalizar agora o nosso capítulo 7, tá? Ou seja, o nosso primeiro capítulo do nosso terceiro bimestre. Gente, lembrando algumas coisas aqui a vocês antes de nós iniciarmos, é bom que sabendo que já estamos terminando um capítulo com a aula de hoje. O que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos pegar os nossos livros e responder os exercícios referentes ao capítulo 7, certo? Terminando de responder esses exercícios, vocês podem estar me enviando fotos, tá? Para dizer que já enviou, ou então um videozinho curto de 30 segundos, só que é só para eu ver que vocês realmente fizeram a atividade, tá? E na dúvida também vocês entrem em contato comigo que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês, certo? Gente, na aula anterior a gente falou sobre o assunto a Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que está aí que é a continuação da aula anterior. Então, no momento passado a gente até falou, né, da influência do nazifascismo, né, diretamente na Segunda Guerra Mundial. O quanto que o imperialismo ainda estava muito forte, muito em alta, né? Tanto que o Japão também começa lá para o lado da Ásia também dominar alguns povos, né? Para tentar de alguma forma já se apossar das riquezas de outros povos e assim sucessivamente, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que após essa Primeira Guerra Mundial, a Europa ela estava durante muito tempo, né, ela era o centro político e econômico e viu os americanos passarem a ocupar o espaço antes que era dominado por eles, né? Então eles eram imperialistas e aí o que acontece? A partir do momento que eles entram na guerra, a partir do momento que eles entram na guerra, o que acontece? A primeira coisa que é logo afetado deles é a economia. Então, é por isso que eu costumo dizer muito isso para vocês. Não é lucro, a guerra nunca é lucro. A guerra, só quem lucra com a guerra a indústria bélica, né? Como o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. A indústria bélica americana é muito forte, tanto que ela sustenta as guerras hoje em dia, se nós formos pensar no sentido assim mesmo de armar os dois lados de qualquer conflito, né? Eles produzem um arsenal bélico que consegue armar os dois lados. E foi mais ou menos isso que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Meio que os Estados Unidos armaram um lado, armaram outro, deixaram se matando. Já no final da guerra, no caso da Primeira Guerra Mundial, né, que os Estados Unidos já vai entrar em 1917, nessa Primeira Guerra Mundial, ele já entra para, de alguma forma, mostrar o seu poder bélico e dizer, tipo assim, olha, a partir de hoje, quem manda mais não é mais a Europa, agora é os Estados Unidos, que é o país imperialista, né? Tanto é que desde a Primeira Guerra Mundial, a gente tem aí os Estados Unidos como a potência econômica que vem dominando o mercado, a política, interfere na política, no meio de vida, na forma de vida de vários povos e assim sucessivamente, né? Então, para a gente poder estar avançando nesses conteúdos, é necessário que a gente lembre que a gente precisa entender esses motivos, né, que levaram à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Para alguns historiadores, a Segunda Guerra Mundial nada mais nada menos é do que uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Por quê? A primeira começa em 14 e termina em 1918. A segunda já começa em 39 até 1945. E aí a gente vai pensar assim, tá? Chegamos aqui pensando e tal, a gente fica assim, mas que motivos levaram, né, a ter esse segundo conflito mundial? Logo que eu tirei daqui dos assuntos, o que se destacava foi a crise de 1929, ela foi um fator, né?
que acirrou, a vingança da Alemanha pelos custos da Primeira Guerra Mundial, porque assim, diferente, os outros países que participaram, tanto a Itália quanto o Japão, deixaram a Alemanha arcar sozinha com os custos da guerra. E não foi só os custos financeiros que a Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu também territórios que dantes era da Alemanha e que agora já não estava mais sob a posse da Alemanha, porque foi uma das sanções que ela teve que passar para poder ressarcir, né, os danos que ela tinha causado para alguns povos. Tá? Então, os fatores que motivaram ela é a crise de 29, a vingança da Alemanha pelos custos da Primeira Guerra e a expansão do nazifascismo na Europa. Gente, uma coisa que é super importante a gente estar lembrando, que o nazifascismo, além dele estar se ampliando pela Europa, ele também vai se estender, ou vai ocorrer flerte, né, que na história nós chamamos de flerte, de governos autoritários que vão flertar com o nazismo e com o fascismo. Por exemplo, aqui no Brasil, a história não deixa escondido para a gente a questão do Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas, nada mais, nada menos, foi um governo autoritário que flertou diretamente com o nazismo. Né? Tanto que nós temos aí a questão que eu sempre digo para vocês da Olga Benário. Né? A Olga Benário foi uma espiã que foi encontrada no Brasil e que, de certa forma, foi entregue ainda grávida para Hitler, né? Grávida do oponente, na época, do Getúlio Vargas, que era o Júlio Prestes. Né? Então, isso é histórico, está lá na biografia deles, dizendo... Gente, um outro fator que é bem importante falar é sobre a crise de 29, que eu já até falei, né? Que ela foi marcante para que o partido nazista ocupasse o poder na Alemanha e iniciasse um processo de conquista dos países vizinhos. Tanto que o primeiro país que vai ser conquistado por eles vai ser justamente a Polônia, né? Que estava ali pertinho. E aí, o que acontece? A gente tem essa ascensão do nazismo, né, sob o comando de Hitler, e que, de certa forma, vai contribuir para a formação desse eixo, né, do eixo chamado Japão, Itália e Alemanha, para aplicar, né, botar em prática um projeto de expansão territorial, um projeto onde eles queriam, de certa forma, estender os domínios dele. Gente, vocês me desculpem um pouco o barulho, mesmo sendo à noite, mas está tendo uma obra aqui que realmente eles não param. Então, enfim, a gente tem que continuar assim mesmo, tá? Qualquer coisa, se vocês não estiverem me escutando, me desculpem pelo barulho, tá? Então, a gente vai avançar um pouquinho aqui, tá bom? Então, início da Segunda Guerra Mundial. Esse início da Segunda Guerra Mundial, ele se dá primeiro com a invasão da Polônia, né? As invasões japonesas, a formação dos aliados e a formação da Tríplice Entente, né? Então, assim, primeiro forma-se um eixo que estava após essa invasão da Polônia, o eixo Japão, Itália e Alemanha se unem e de um outro lado do eixo forma-se França, Inglaterra e União Soviética, né? Que vai ser a parte que vai confrontar o nazifascismo, certo? Só que a questão da invasão da Polônia, essas invasões do Japão também, foi o que foi, de certa forma, acirrando os ânimos e fazendo com que começassem a haver um certo ardor pela guerra, uma certa vontade pela guerra em outros povos também. Gente,
Tanto que um desses fatores que estavam assim tão quente, né, essas ideias, porque a gente vai falar que a União Soviética já estava falando de comunismo, socialismo, todas aquelas ideias que vão surgindo ali naquela época, e de certa forma Estados Unidos e União Soviética não se davam bem, né? Mas eu falei para vocês que isso é bom notar que nesse processo os dois se uniram, né? Eles se uniram para apenas derrotar um mal maior, que seria Hitler e Mussolini, né? E de certa forma eles conseguem fazer isso, tá? Então, olha o que diz aqui sobre os slide da Guerra Espanhola. A Guerra Civil Espanhola de 1936 serviu como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, devido marcar o quê? A ascensão de governos totalitários por toda a Europa e o início de invasões de vários países, tá? Esse processo ele estava, de certa forma, ocorrendo, tá? Ele estava acontecendo, ele estava, de certa forma, eles estavam influenciando outros povos, né? Tanto que a questão da influência deles culminou na Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil, gente, lembrando, é quando o próprio povo começa a brigar dentro do seu próprio país, tá? Então, essa Guerra Espanhola Civil, né? Ela ocorreu nos anos de 1936. O avanço dos aliados. A Segunda Guerra pode ser dividida em duas fases denominadas, tá? A primeira fase ela é denominada pelo avanço do eixo, ou seja, é quando se dá o período em que os nazifascistas, de certa forma, chegam ao poder e, ao mesmo tempo, assim, eles estão em crescimento, em pleno crescimento. Todas as batalhas que eles participam, eles ganham, eles conquistam, eles saqueavam, eles faziam tudo que podiam e ninguém se manifestava, né? Parecia assim que havia um medo na sociedade de enfrentar Hitler e Mussolini porque eles eram extremamente populares, né? Todos os dois políticos dentro dos seus países eles eram extremamente populares, né? E eles usavam de refúgio essa popularidade que eles tinham para simplesmente, de alguma forma, avançar no seu projeto de futuro. Já na segunda fase, só voltar um pouquinho aqui. A segunda fase é o avanço dos aliados, né? Que já é a questão, voltei um slide, tá, gente? Que é para vocês poderem estar se situando. Essa segunda fase ela já é marcada pelo avanço já dos aliados. União Soviética, França, Inglaterra e por último entrando os Estados Unidos, né? Que a entrada dos Estados Unidos, de certa forma, ajuda a reforçar também pelo poderio bélico, né? Que o país sempre teve, na verdade, não é que tem não, sempre teve. Brasil na guerra. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi de suma importância, devido ao número de soldados que o governo disponibilizava naquele período para os aliados serem grandes, né? Mesmo que esses soldados pudessem ir para lá, de certa forma, para morrer, não conseguir voltar, como muitos não voltaram, mas, de certa forma, era vantajoso para os governos nazifascistas, desculpa, para os nazifascistas não, para outra frente que fazia frente aos nazifascistas, que o Brasil enviasse também seu quantitativo, um percentual grande de soldados para ajudar eles a guerrear o bem comum. Então, passou-se o tempo, né? Aí a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi de suma importância devido ao número de soldados que o governo disponibilizava para os aliados. Eu até já li esse slide mais uma vez. E aí a gente chega nos momentos finais da guerra, né? Esses últimos momentos da guerra. Então, esses últimos momentos, vocês vão perceber aí no livro de vocês, por exemplo, que
nesses últimos momentos, em 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia. Esse dia ficou conhecido como Dia D, iniciando a marcha em direção a Berlim e reconquista, né? Então, o que você consegue perceber nisso aqui? Que a marcha para Berlim, na verdade, e a união dos Estados Unidos da União Soviética vai ser um marco assim que vai ser de suma importância dessa segunda fase, né? Porque, diga-se de passagem aí, Estados Unidos e União Soviética na Segunda Guerra se uniram, né? Como eu falei, para derrotar o nazifascismo, mas ambos depois vão protagonizar uma nova fase que vocês vão estudar, que é o chamado período da Guerra Fria, né? Que, por mais que eles não se envolveram diretamente em conflitos, de certa forma, eles influenciavam outros povos a se enfrentarem, como foi o caso do Vietnã, a Guerra das Coreias, né? Uma série de conflitos que vão surgir aí conforme os dias e as semanas forem passando e a gente for debatendo em cima desse assunto, certo? Então, essa marcha para Berlim, ela foi um desses últimos momentos também, ela é marcada por isso, né? Quando os nazistas são derrotados pelos comunistas, né? Também a união dos Estados Unidos e da União Soviética, pelo menos por este momento, né? Para poder se formarem forças, né? Para combater o nazifascismo naquela época. E aí nós temos um mundo sob uma nova ordem mundial. Bom, gente, muito se fala, né? Tem gente que acredita em teoria da conspiração, tem gente que acredita que de alguma forma, às vezes nós ainda estamos vivendo sob a ótica de governos que atentem, né, contra a democracia, que de certa forma ocorram desvios ainda comportamentais de muitos desses governos. Então, assim, qual é a mensagem que eu digo muito para vocês? Essa mensagem final que é para a gente poder fechar. Eu vou ler o slide, desculpem, e depois eu finalizo com a minha fala. O mundo sob uma nova ordem mundial. Uma coisa bem atual agora, né? Porque os que negam geralmente aí a questão da Covid, não sei o quê, geralmente são pessoas que geralmente estão ligados a governos totalitários, governos que de alguma forma não acreditam na ciência, governos que de certa forma querem tirar o medo da população, né? Mas na questão deles em si, eles são totalmente diferentes, né? O povo está ali trabalhando, está se expondo ao vírus e não sei o quê. E eles não estão fazendo isso, né? Mas, enfim, a mensagem que eu deixo após eu ler esse contexto aqui que diz: após o fim dos conflitos, uma nova ordem mundial foi estabelecida, de acordo com a rivalidade entre estadunidenses e russos, gerando um novo período de conflitos, denominado Guerra Fria, que eu já havia até falado isso aqui para vocês, né? Gente, eu peço, por favor, que vocês façam os exercícios. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Desculpem esse som enjoado de Maquita aí atrás, mas é porque, infelizmente, todo dia esse povo trabalha aqui e eu também tenho que trabalhar com vocês, né? Então, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Façam os exercícios, não esqueçam que as próximas videoaulas já serão do capítulo 8 e a próxima atividade será referente à apostila que eu passei para vocês, também referente ao livro, tá? Os exercícios que virão referente a essa videoaula e o assunto que eu
mandei por apostila, tudo bem? Sendo assim, galera, eu me despeço e tenham todos um bom dia. Valeu!